Oi meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vim trazer a sexta boa dica desse livrinho aqui, ó. Sexta boa dica de como educar os seus filhos. Pra quem, gente? Pra glória de Deus. Então, se você está chegando aqui hoje, volta aí nos outros vídeos que tem mais 5 boas dicas aí anteriores. E eu farei, se assim Deus permitir, 151 que são as que constam neste livro, tá? Hoje, o tema da sexta boa dica é: o que é teu é meu. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Gênesis 4:8. Uma das primeiras consequências do pecado de Adão e Eva foi a rivalidade entre os irmãos Caim e Abel. No final, o bote da serpente deu em morte. Quando Abel morreu, assassinado pelo próprio irmão, os corações dos pais desfaleceram também. O pecado lhes custou 2 filhos no mesmo dia. Quanta tristeza ao reconhecerem que foi o pecado deles que introduziu morte no mundo. A rivalidade entre irmãos é mais uma questão do coração. Caim tinha inveja de Abel. A resposta para atritos entre irmãos não é garantir que recebam tudo igual, impossível e irreal num mundo injusto, mas é moldar o coração do filho para se alegrar com as vitórias de seu irmão. Muito boa, né? Como sempre. Mais uma ótima dica aqui pra gente. Então, o que está sendo dito aqui, né? Sobre essa questão entre irmãos. Caim e Abel, para quem não conhece, né? A história resumida foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, para quem não conhece a história de Caim e Abel, eu vou ler aqui a parte em que é explicado o porquê, né? Onde a gente vai entender o porquê Caim matou o seu irmão. Gênesis 4:2. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então olha como fica nítido a inveja. Caim era o mais velho, ou seja, geralmente nós esperamos, né, que os irmãos mais velhos tenham algo a ensinar de bom para o seu irmão mais novo, se eles forem bem direcionados para isso, como diz a boa dica de hoje. Mas aqui não foi o caso. O que a gente pode imaginar que Caim era aqui, né, para ele ficar tão irritado? Ele podia ser um filho mimado, né? Ele podia ser um filho super protegido, que tinha todas as preferências para ele, porque antigamente havia esse costume, né, que o filho primogênito, ele tinha a herança, ele tinha a bênção do pai, né? Ele tinha um pouco mais de privilégio que os próximos irmãos, mas eu acho que isso deve ter sido um pouquinho exagerado ali, ou Caim não soube administrar essa questão, também tem esse lado, né, porque aqui ele é um adulto já, afinal de contas. Então, aqui, essa dica 6, o autor, né, o Davi Merck, ele ressalta bem isso, que o pecado lhe induziu a fazer isso, né, a matar o seu irmão. E que pecado era isso? O pecado da inveja, né? Então, ele não deu as primícias para o Senhor, como Abel fez. Ou seja, o coração de Abel estava mais entregue ao Senhor, né? Ele estava fazendo aquilo pro Senhor. Caim não. Caim fez pensando: a parte que eu devo, eu vou devolver para Deus, mas não precisa ser a primícia. E aí, em relação aos nossos filhos, né, de maneira prática, o que acontece? Quem não tem filho que briga em casa? Não existe. Afinal de contas, são todos pecadores, né? Os pais e os filhos. Nós todos. Então, nós todos necessitamos de Cristo Jesus para conseguir vencer esses pecados. Aqui tem situações, por exemplo, quando um ganha determinada coisa. Teve ano passado, ano retrasado, nós fizemos uma festinha aqui de aniversário para o nosso segundo filho.
E o nosso primeiro filho queria tudo que chegava para o meu segundo filho de presente de aniversário. O primeiro filho queria do irmão, sendo que o aniversário era do irmão dele, o presente era para o irmão dele e ele queria tudo para ele. Não, eu pego, não, eu vou ver, não, eu quero, não, porque eu quero. Que mãe que não ouve essa palavra todos os dias, vários dias da semana? Essas palavras, eu quero, 2 palavrinhas. Eu quero, porque eu quero, mas eu quero. E aí, o que aconteceu? Tive que levar pra conversar. Falar, ó, aniversário é do seu irmão, cada um faz aniversário num dia, os presentes vão chegar pra ele, como é dele, ele vai ver, depois ele vai compartilhar com você, vocês vão brincar juntos, né? Tentando ensinar essa parte aí, do compartilhar também pro segundo irmão. Então, é sempre uma via de mão dupla, né, gente? Um respeitando o que é do outro e o outro compartilhando com este, né? Para que não fique egoísta também. E também muito apegado às coisas materiais, né? As coisas da terra. Então essa é uma questão. O querer o que é do outro, a cobiça, né? O querer o que está na mão do outro. E outra coisa em relação à inveja, agora falando especificamente da inveja, quanto aos elogios, né? Quando um irmão é elogiado, o outro às vezes fica ou ele fica magoado assim, ou ele fica remoendo aquilo e depois desconta de uma outra forma, durante a brincadeira ele dá um jeito de bater no irmão, entendeu? Isso acontece também. Então, nós que somos mães, nós vamos, né, encaixando as peças aí no dia, mas eu estou o dia todo com eles, eu vejo o contexto todo. Então, eu consigo entender pra, então, direcionar e falar, ó, isso é o pecado da inveja, isso é o pecado da cobiça, isso é o pecado do egoísmo. É o que eu costumo apontar pra eles, e aí eu vou dando outros exemplos, além do que eles vivenciaram naquele momento. Eu falo, ó, por exemplo, se acontecer de um menino chegar num lugar e uma menina estiver fazendo tal coisa, e aí ele pega na mão dela porque ele quer, ele está também pensando no interesse próprio. Jesus não fala, ame uns aos outros como eu vos amo. Tem um provérbio que fala, prefira dar honra aos outros do que a si mesmo. Acho que é isso, coloca os outros acima. Ou seja, aquela ideia, o ensinamento que Jesus deu, de ser servo, de se humilhar, de colocar o outro acima de você. Também, tudo isso eu já aproveito para apontar para eles aqui. De forma prática, geralmente é isso que acontece. Então essa foi a dica número 6. Espero ter te ajudado. Conta aqui para mim se você também tem muitas situações aí com irmãos, com filhos que têm um irmãozinho e ficam aí disputando brinquedos. Então, até o próximo vídeo, até a 7ª boa dica. Tchau, tchau!